Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da F2 Cursos de Engenharia. Meu nome é Alisson Medeiros e eu sou seu professor. Alguns alunos me pediram para que eu fizesse uma aula a respeito de dimensionamento de disjuntores, dimensionamento de fiação e dimensionamento também de eletrodutos. Então esse é o nosso primeiro vídeo sobre os dimensionamentos dos disjuntores. Se você não sabe nada ou quer aprender sobre isso, vem comigo que eu vou te mostrar como é que tudo funciona. Bom, um disjuntor, então, é um aparelho termomecânico que tem a função de fazer a interrupção e a proteção de um circuito elétrico no caso de algum tipo de dano, né? Como, por exemplo, uma descarga elétrica ou até mesmo um curto-circuito. Então, se ele detectar um pico que está fora do padrão para aquele circuitamento, ele faz a interrupção da energia, evitando assim dano aos aparelhos. Nós temos vários tipos de disjuntores, né? Nós temos os disjuntores térmicos, os magnéticos e tem até os termomagnéticos, que são aqueles mais utilizados aqui no Brasil, né? Eu coloquei dois tipos aqui para que vocês vejam aí a diferença mais ou menos entre os modelos que a gente tem. E nós temos também a diferenciação através das fases contidas neles, né? Então nós temos aqui o monofásico, que é aquele tipo de disjuntor que aceita apenas uma fase. Então, você vai plugar apenas a fase nele, o neutro não vai passar pelo disjuntor, né? Vai passar só a fase ali, e se houver algum tipo de surto, ele vai desarmar de acordo com as características dele. Se ele for, por exemplo, de 10 amperes e tiver um surto, uma descarga elétrica, e essa descarga passar de 10 amperes, ele será desarmado, ok? Depois nós temos também o bifásico, que aí tem a mesma função, só que a diferença é que ele tem duas fases. Você pode conectar duas fases a ele. E também tem o trifásico, né, que aí é o máximo que a gente tem, e você pode colocar até três fases naquele disjuntor. E assim você vai proteger todo o seu circuitamento de acordo com o número de fases que você tiver, ok? Bom, então aí as pessoas me perguntam sempre como que eu faço para calcular a proteção que eu vou ter, qual que é o disjuntor que eu vou utilizar para determinado tipo de circuito. E é muito simples, na verdade, você saber como é que você faz essa continha. Uma continha muito básica, muito simples, né? Então eu coloquei aqui um quadro de cargas e nesse quadro de cargas a gente tem a divisão de todos os circuitos. Então você pode observar que nós temos iluminação, tomada, chuveiro, ar-condicionado, as bombas, né, que foram utilizadas neste projeto aqui, e tem as quantidades aqui relativas a cada uma desses circuitos, né? Então o que você precisa são duas coisas para que você ache a potência que será necessária do disjuntor para proteger aquele circuito. E a partir disso é só você olhar numa tabela qual é o correspondente daquele disjuntor comercialmente para que você faça a conta. A primeira coisa que você tem que saber é a potência do circuito que você quer proteger. Então vamos supor, eu vou pegar aqui o circuito número 1. Eu tenho aqui 620 watts e apenas uma fase, né? E aí vale aqui uma observação. Aqui para Minas Gerais, uma fase só corresponde a uma tensão de 110 volts, ok? Se você estiver em Brasília, por exemplo, e acredito que na Bahia também é assim, essa tensão entre fases não é para uma fase só, não é 110, é 220. Mas aí você vai ter que olhar na sua região qual que é essa tensão entre fases para que você consiga fazer esse dimensionamento do disjuntor, ok? E aqui já foi definido um disjuntor de 10 amperes com a fiação de 2,5 e esse circuito está na fase C. Aqui é um circuitamento trifásico, né? Apesar que apenas o disjuntor de entrada é que é trifásico, tá joia? Então, como é que eu faço essa conta? Muito simples, ó. Você vai pegar aqui a potência que você quer proteger do seu circuito, dividir pela tensão e o resultado dessa conta vai te dar o ampere, né? Que é o que você precisa para comparar na tabela. Então veja como é simples. Ó. Para o circuito 1, então, nós temos ali ó, 620 watts de potência para ele numa tensão de 110.
volto a chamar a atenção aqui porque essa tensão é para Minas Gerais aqui, ok? Se você estiver numa outra região do país, é necessário que você utilize e veja qual é a tensão aí da sua região para que você tenha certeza que é 110 ou é 220 e assim por diante. Então, dividindo aqui 620 por 110, eu vou ter aqui 5,63 amperes, né? Claro que 5,63 amperes não é um valor comercial e já já eu vou te mostrar quais são os valores comerciais. No nosso próximo exemplo aqui, a gente vai dar uma olhadinha no circuito 7. Então vamos lá, no circuito 7 aqui eu tenho um chuveiro e esse chuveiro tem 5.600 watts e ele é bifásico, tá vendo? Então a tensão entre fases para ele aqui para mim vai ser de 220 volts. Então vamos lá, 5.600 dividido por 220 dá aí aproximadamente 25,45 amperes, ok? Lembrando sempre que esse 220 aqui ele pode ser monofásico, né? Apesar de que aqui na tabela está, no quadro de cargas está bifásico, mas lembrando que é para a região de Minas Gerais. Se você estiver em outra região, você tem que olhar qual que é a tensão entre fases lá para ver se duas fases é realmente 220, ok? Então guarde isso aí, ó. Nós temos aqui 5,63 amperes para o circuito número 1 e temos aqui 25,45 amperes para o circuito número 7. Mas esses valores, pessoal, é o valor resultado da divisão que nós acabamos de fazer. Comercialmente, isso não é aceitável, né? Então, vamos ver então qual é o disjuntor aceitável. Então, se você olhar aqui no meu quadro de cargas, você vai observar que eu dimensionei aqui um disjuntor de 10 amperes para o circuito número 1 e eu poderia até ter colocado de 6 amperes, né? Já que o meu circuito deu 5,63 amperes. Mas aqui na minha região não é muito fácil de achar esse de 6 amperes, então eu tenho o costume de colocar nos meus projetos sempre 10 amperes no mínimo, ok? Então não ficou exatamente o imediatamente acima, né? Que é o que é recomendável, mas isso aqui é mais uma questão comercial mesmo. Então eu tenho que utilizar o de 10 amperes porque ele é muito mais fácil de achar aqui na região. Para o circuito número 7, eu tenho aqui 25,45 amperes. E você pode observar que eu dimensionei aqui um de 32 amperes, que é justamente o imediatamente acima do valor que deu aqui na minha conta, ok? O disjuntor que protege o circuito número 1 aqui, ele é monopolar, ok? Por quê? Porque ele é apenas uma fase, ou seja, ele é monofásico, ok? Então, esse 1 que está aqui nas fases, ó, significa que ele é monofásico ou monopolar, como a gente diz aqui na nomenclatura dos disjuntores. E já o circuito aqui número 7, ele é protegido por um circuito, por um disjuntor bipolar, ou seja, bifásico, tá joia? Eu posso encaixar duas fases nele, né? Então eu tenho aqui um de 32 amperes bipolar, ok? Então eu separei aqui para vocês um catálogozinho lá da Siemens, que é o fabricante de alguns disjuntores, né? É um dos fabricantes, nós temos vários, né? Tem a FAME, por exemplo, e tem alguns outros fabricantes aí, mas eu separei aqui da Siemens para ficar mais fácil para a gente. Então você vai entrar lá no site da Siemens, vai baixar o catálogo deles lá e você vai conseguir os disjuntores comerciais que eles utilizam, ok? E aí você tem que ver na sua região se esses disjuntores que eles estão oferecendo realmente são comerciais para você aí, ok? Então aqui, ó, nós teremos aqui o de 6 amperes, né? Então essa parte aqui é do monopolar, que é aquele disjuntor que utiliza apenas uma fase. E temos do lado de cá o bipolar também, ok? Que utiliza duas fases, né? Então eu poderia ter escolhido um de 6 amperes, né? Que é o disjuntor comercial, mas na minha região não tem, então eu coloquei aqui um de 10 amperes. Para o bipolar lá do circuito número 7, eu utilizei esse aqui, ó, número 32 amperes, ok? Esse 32 amperes que se encaixou muito melhor aqui para mim. Tá joia? Então, se você tiver alguma dificuldade em saber qual é
os amperes de cada disjuntor, basta que você entre no site de um fabricante e baixe lá o catálogo e assim você fica sabendo, tá joia? Então é isso a respeito de disjuntores. E aí, gostou? É assim que você faz o dimensionamento de um disjuntor. Você pega a potência, divide pela tensão e você vai achar a amperagem. Com esse resultado dessa conta da amperagem na mão, você vai comparar em uma tabela de um fabricante qualquer, como a Siemens ou a FAME, por exemplo, e aí você vai achar comercialmente qual é o disjuntor que você precisa para proteger o seu circuito. Se você gostou ainda, eu peço que você curta a nossa página no Facebook e também assine o nosso canal clicando nesse link aqui. Se você quer ter acesso a outras aulas do nosso canal, você pode clicar nesse link aqui que você vai ter acesso a aulas de leitura de projeto, dicas de AutoCAD e outras coisas também. Assim você nos ajuda a contribuir com todo o pessoal que não tem condição de pagar um curso de qualidade e ainda nos ajuda a divulgar o nosso trabalho. Valeu, até a próxima!